Então, sejam muito bem-vindos a essa edição especial do KBS Connection. Para quem não sabe, o KBS Connection ele é um evento que a gente sempre traz uma soft skills relacionada a uma hard skills. E aí, por que é uma edição especial? Porque nessa edição a gente decidiu falar só sobre diversidade e inclusão, que é um tema que está super em alta e é super importante da gente compartilhar, trocar e falar sobre ele, tá? E aí eu quero saber de vocês, já que vocês estão falando comigo aqui no chat, eu quero saber quem já conhecia a KPMG Business School, que a gente chama de KBS. Alguém já fez curso com a gente? Ou segue a gente no Instagram? Me contem aí no chat. Lázaro já fez o curso, a Maria. Ah, que legal, tá escrito no curso nosso, então você vai gostar bastante dessa live. Já fez curso. Muito bom. Olha, tem bastante gente que conhece. Então, para quem não conhece a KPMG Business School, nós somos a universidade corporativa da KPMG. Então, além de sermos responsáveis pelos cursos do pessoal da KPMG, a gente também é uma escola de negócios com diversos cursos para ajudar vocês a se desenvolverem na carreira de vocês. Aí eu vou pedir, Ivan, você pode projetar para mim, por favor, aqui o PPT? Acho que não foi. Ivan, boa. Só para me apresentar para vocês, então, eu sou a Priscila, eu sou coordenadora aqui na KBS, sou responsável pelos cursos que a gente tem para o mercado. Eu vou deixar aqui também o meu LinkedIn para vocês fiquem à vontade para me adicionarem, quem quiser me dar um oizinho lá. E hoje eu estou muito bem acompanhada, hoje como é uma edição especial do KBS Connection, a gente está com pessoas que são da casa. E aí eu vou pedir para os convidados se apresentarem para vocês. Quem pega a bola aí comigo? Acho que sou eu. Oi, Pri, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde para todo mundo que está Oi, aqui boa tarde, hoje. Paty. Que delícia estar aqui. Eu sou Patrícia Molino, sócia líder de Inclusão e Diversidade da KPMG, e também líder da nossa área de Cultura e Gestão de Mudança. Sou eu que presto os nossos serviços de inclusão e diversidade para os clientes no mercado, e sou aí o elo, talvez, que junta todas essas pessoas brilhantes e mais algumas que vão estar com a gente hoje e que vão estar com a gente também no treinamento Nós, que começa em 20 de abril, e que a gente está muito empolgado aí com essa nova turma, com tudo que a gente vai poder construir. Eu sou psicóloga e advogada, trabalho na KPMG há quase 24 anos, tenho 2 filhos, um cachorro, 2 gatos, e sou apaixonada pelos temas de feminismo, inclusão e diversidade, igualdade, desenvolvimento sustentável. Eu sou uma mulher branca, hoje eu estou usando uma blusa branca também. Atrás de mim, uma parede com livros e porta-retratos, e assim a gente já começa mais inclusivo. Vou passar aqui a bola para o Lucas. Oi, pessoal. Muito obrigado, Patrícia. Obrigado, Priscila. Sejam todos e todas bem-vindos e bem-vindas para esse nosso bate-papo. Então, meu nome é Lucas Arruda, eu sou sócio-diretor de auditoria aqui na KPMG. Sou uma pessoa negra, tenho um cabelo black power, estou usando uma camiseta rosa. E, além dessa minha função, né, de auditor, eu também tenho aqui uma responsabilidade dentro do nosso Comitê de Inclusão e Diversidade. Eu sou líder do pilar Ebony, que é o pilar que cuida das questões étnicas e raciais, né, da firma. E aí, só para aquecer aqui o nosso bate-papo, eu queria contar uma história bem curta para vocês, uma história que aconteceu no ano passado comigo, uma história verídica, né? Então, dentro da minha responsabilidade de auditor, a gente estava fazendo um processo de auditoria de uma empresa muito grande, aqui da região Centro-Oeste, uma das maiores empresas, né, aqui dentro dos nossos clientes. Essa empresa era tão grande que ela estava fazendo um processo de aquisição de uma das linhas da Nestlé. Então, imagine o quão grande é essa empresa, né? E aí, nesse processo de aquisição dessa linha de negócio, a gente tinha uma reunião para discutir um assunto muito importante. Então, eu quero que vocês visualizem, né, uma reunião com esse cliente tão importante. E aí a gente tinha, de um lado, a KPMG, né, a KPMG ela defendendo uma posição em relação a um tratamento contábil. De outro lado, a gente tinha a UI, né, como nosso concorrente, mas apoiando o cliente, né, como consultor nessa reunião. Então, visualize na reunião. De um lado a KPMG, do outro lado a UI.
E aí, nesse meio, a gente tinha o CFO da empresa, né? Também estava participando da reunião e tentando atingir aí uma congruência, né, em relação a esse assunto, e o conselheiro. A gente tinha também o conselheiro da empresa participando. Imagina, né, o cenário, tentando atingir, né, um ponto único, né, uma concordância em relação a esse assunto contábil. E a boa notícia é que a gente atingiu, foi bem legal, a gente conseguiu chegar num acordo, né, e a gente cumpriu com o prazo, a entrega do projeto. Mas aí agora o que eu queria a ajuda de vocês, né? Eu queria que a Priscila projetasse a imagem de quem estava nessa reunião. Por gentileza, Priscila. Queria saber aí agora de vocês, quem foi que imaginou que, né, do lado da KPMG, o sócio responsável por esse trabalho era uma pessoa negra, né? O responsável da UI era o Alex, né, um colega aí de profissão, embora esteja na concorrente, é um grande colega, também suportando essa discussão. O CFO da empresa, o Edilson, né? Pessoa muito competente, já tem vários anos de experiência aí na empresa. E o conselheiro dessa empresa, o senhor Colemar, que infelizmente não está entre nós, mas ele foi vítima do Covid aí nos últimos meses, mas também é uma pessoa negra, né? E aí eu começo com essa história para aquecer, a gente começar a combater esses vieses conscientes, né? Quem que imaginou que poderia ter uma reunião dessa, que foi organizada e concluída somente por pessoas negras, né, em posições aí de destaque. Então, muito obrigado aí pela presença, vamos fazer um bate-papo bacana, e eu chamo agora a Dani para se apresentar, por gentileza. Dani, bem-vinda. Oi, Lucas. Oi, Paty. Oi, Pri. Oi, pessoal. Oi, Carlos. Super obrigada pelo convite de vocês. E, nossa, Lucas, que história inspiradora, né, que você compartilhou com a gente. Bom, meu nome é Dani Torres, eu sou sócia-diretora de práticas profissionais da KPMG. Acabei de retornar de um programa de mobilidade para a cidade de Nova York, então estou recém-chegada ao Brasil. Vou participar como palestrante nesse treinamento da KPMG, estou muito feliz também, acho que vamos ter discussões super construtivas e produtivas ao longo do curso. Ó. E vou fazer minha autodescrição, eu sou transfeminina, branca, estou usando uma maquiagem leve, roupas pretas, meu cabelo é loiro e nas pontas é rosa. E agora passar para o Carlos. Legal. Obrigado, Dani. Boa tarde, pessoal. Boa tarde aos colegas, aos convidados. É um prazer estar aqui com vocês para passar essa horinha e meia aí, compartilhando experiências, aprendizados, né, e conversando sobre um tema que é tão importante, que é diversidade e inclusão, né? Bom, eu sou o Ottoni, eu sou sócio da área de techs da KPMG, onde eu lidero uma linha de serviço dedicada ao comércio exterior e ao regime dedicado ao comércio exterior e aos regimes aduaneiros especiais. E eu tenho a felicidade aí também de ter um segundo chapéu no nosso Comitê de Inclusão e Diversidade, onde, né, eu ajudo, né, e lidero as iniciativas da firma relacionadas às pessoas com deficiência, né, onde a gente busca trazer um ambiente mais acolhedor, mais acessível e de geração de oportunidades para os colegas que, assim como eu, né, possuem algum tipo de deficiência. No meu caso, eu tenho baixa visão, eu enxergo 5% com o olho esquerdo e 20% com o olho direito, isso já com o auxílio de lentes, né? Eu sou um homem moreno, de 1,78 m, cabelos castanhos curtos, barba grisalha, mas logo, logo chegando a ficar branca pelo jeito totalmente. E vai ser um prazer aí bater esse papo com vocês e compartilhar experiências. Muito obrigada, pessoal. E me descrevendo também, eu sou uma mulher oriental, japonesa, cabelo escuro, preto. E eu estou usando uma maquiagem leve também, mas eu me inspirei no batom vermelho da Dani. Que eu falei, não, se ela tá, eu também vou usar. Porque eu achei lindo. Eu achei muito legal essa história, Lucas, que você trouxe, assim, dessa reunião, porque no dia 21 de março, né, domingo, a gente celebrou o Dia Internacional pela Eliminação da Discriminação Racial. Inclusive, é o nosso garoto propaganda aí, né? É isso mesmo, Priscila, foi um dia muito importante, né? E principalmente, né, para lembrar as pessoas que o combate ao racismo ainda tem que ser uma jornada, né?
Nós estamos acostumados a trazer esse assunto para discussão somente na Semana da Consciência Negra. E na Semana da Consciência Sim. Negra, todo mundo é consciente, todo mundo é responsável, e aí a gente acaba esquecendo ao longo do ano o quão importante, né, é esse assunto em uma nação que a maior parte da sua história viveu em um período de escravidão contra as pessoas negras, né? Então a gente é vamos dizer assim, uma nação recém-liberta da escravidão, né? A gente ainda carrega bastante aí, né, as consequências, né, desse processo bastante discriminatório, né? Sim, com certeza. É uma coisa que a gente tem que ir trabalhando e desconstruindo todos os dias, né? É Muito bom. verdade. Obrigada. Aliás, os preconceitos, Pri, queria aqui também fazer minha solidariedade com você, que a comunidade oriental, com esses tempos de Covid, com essas questões, tem sido vítima também. Eu acho que as empresas ainda não têm tão estruturado a questão da defesa da comunidade oriental, mas eu acho que é um assunto que a gente precisa sempre trazer para a mesa, porque não importa onde estiver o preconceito, a discriminação, a opressão, a retirada de privilégio, acesso, direito, eu acho que a gente tem que estar atento. E, aliás, eu acho que esse é um dos olhares mais legais da nossa proposta de inclusão e diversidade, né? Que é não trabalhar só os grupos, mas, para além disso, o respeito à diversidade de pensamento, religião, idade. Então, a gente didaticamente começa aí por alguns grupos, alguns pilares, nem deu para trazer todas as representações aqui hoje, e aliados, mas eu acho importante a gente lembrar que, assim, é didático, tá? Porque o final é a gente desenvolver um ambiente de respeito, segurança, empatia, né? Assim, coisas bem básicas, mas para todo mundo, né? Sim, com certeza. E para quem acompanhou a nossa última edição do KBS Connection, vocês devem saber já que eu gosto de começar sempre com alguma atividade prática, né? Eu gosto de interação, gosto de trazer o pessoal. Então, Ivan, por favor, se você puder colocar o nosso slide aqui na tela. A gente vai projetar aqui um QR Code, tem também um link, quem quiser entrar pelo slide.com e colocar esse código, ou ir direto pelo QR Code. Tem uma pergunta aí para vocês. Eu gostaria que vocês colocassem para a gente, em uma palavra, o que significa diversidade para você. O link também está aqui no chat, para quem quiser já ir direto. Aí é só clicar aqui e colocar esse código que tem aqui, ó, hashtag 25198. Pri, a gente também pode participar? Claro, Eu vou por fazer aqui favor. também. Eu já Quero, mandei, viu, sem cara? nem perguntar. Protagonismo é isso, né? Vou dar mais um minutinho para vocês escreverem, a gente já mostra o que está saindo aí. Opa, 25198, eu não entendi. É o hashtag 25198. Eu sei, mas é que alguém colocou essa resposta. Ah! Ivan, você pode projetar para a gente como é que tá o resultado, por favor? Tá lindo. Ai, que lindo! Essa nuvem de palavras, a palavra que aparece maior no meio é a palavra que mais saiu. Então, muito legal que saiu respeito. Respeito, pluralidade, representatividade, potência, olha, muito bom. Liberdade, Priscila, justiça. Priscila, dessas palavras todas, a que mais me chamou a atenção foi o amor, porque eu acho que o amor, né, ele é algo até que está acima do respeito, né? Você amar o seu próximo, né, e entender que aquela diferença faz com que essa pessoa ela seja especial e que ela possa entregar algo diferente do que você entrega, eu acho que assim, é um princípio muito importante, né? Acho interessante aparecer o amor aí nas palavras, né? E não foi uma pessoa só que colocou, que você vê que ele já está também em destaque aqui, né? Então, tem mais pessoas que, quando pensam em diversidade, pensam em amor. O que mais que chamou a atenção de vocês aqui? Que a gente tem uma plateia muito educada.
Exatamente. Diferença, igualdade, acolhimento, não tem nenhuma palavra aqui das que eu não gostaria de ler. Eu acho que Quando aparece. o que me chamou bastante atenção aqui é a pluralidade, né, como sendo a segunda palavra mais representativa, né? E no dia a dia, acho que ser diverso é isso, né? É aceitar as diferenças, entender as diferenças, né? Conviver com elas, saber ter empatia, né? E dentro daquilo que o Lucas colocou, né? O amor ao próximo, né? Porque se a gente for parar para pensar, e se nós, né, enquanto pessoas, né, conseguíssemos enxergar os seres humanos só pura e simplesmente como são, né, seres humanos, na verdade, a gente, eu acho que nem teria esse evento hoje, a falar sobre outro tema, né, porque tudo isso já está meio implícito nessa visão de igual que a gente deveria ter pelo outro, né? Com certeza. Isso aí, eu E aí, gosto pessoal, muito, se vocês assim, quiserem também interagir com a gente, desculpa. imagina, só comentar rapidinho, Pri, já volto para você. Gosto muito desse aspecto também que o Lucas falou sobre o amor. Eu acho que o amor a nós mesmos também é fundamental, a gente se amar, a gente se entender, né? E queria chamar a atenção para a justiça também, né? Porque o que é justo, o que é certo, ele não é negociável, né? A gente tem que fazer aquilo que é o correto, né? Então, pessoas capacitadas, pessoas que possuem, digamos, a chance de agregar ao negócio, elas precisam estar representadas nas organizações. As organizações precisam dessa pluralidade, como já foi falado, para conseguir ter diferentes respostas a diferentes contextos, né? Então, acho que isso tem muito um senso de justiça também com todos. Sim, com certeza. Até você escreveu sobre isso, né? De buscar um ambiente inclusivo, diverso. Escreveu para o Estadão, né? Exatamente. Sim, sim. Tem Muito uma bom. reportagem hoje que eu estou falando sobre isso. Bem legal, que tem super a ver com o que a gente está falando aqui hoje. E aí, pessoal, assim, a gente vai ter vários momentos de interação aqui com essa atividade, mas também fiquem à vontade para falar com a gente pelo chat, mandar pergunta, comentários, que eu vou estar sempre acompanhando aqui, ok? E aí eu passo a bola para a Paty, que tem uma introduçãozinha para fazer para a gente. Exato. Bom, pessoal, muito, muito feliz mesmo da gente estar aqui conversando, mas eu queria lembrar que muitas vezes o que a gente conversa em inclusão e diversidade é a nossa dificuldade de ver aquilo que está nos nossos olhos, né? Então, às vezes, a gente não enxerga a realidade todos da mesma forma. Então, eu queria convidar a gente aqui também para uma atividade prática, né? Para a gente começar a pensar aqui sobre como é que a gente olha a nossa realidade, como é que a gente interage nas nossas ações, através de uma tarefa super simples. A gente vai assistir um vídeo juntos e vai ter uma tarefa aqui para a gente fazer. Eu queria pedir para vocês, Pri, está tudo prontinho? Tá, sim. Então Só tá, colocar a o gente vídeo vai aqui. passar um vídeo, ele é um vídeo rápido, então eu vou pedir para vocês prestarem muita atenção, porque a nossa tarefa é contar quantas vezes a equipe de camiseta branca passa a bola. Só isso. Então, prestem muita atenção para não perder, o passe é um jogo, a bola é rápida, mas a gente vai contar quantas vezes a equipe de camiseta branca passa a bola entre si. Bom, assistimos nosso vídeo e aí eu queria saber de vocês, então vou pedir para vocês colocarem no chat quantas vezes os jogadores vestindo branco passaram a bola. Ó, o Guilherme falou 15, Adriane 14, Camila 15, Selma 16, Mariana e Yasmin, 13, 14, 15, 16. A maioria está no 16. Temos aí entre 14 e 16. Então, acho que bem importante a gente pensar um pouquinho que a gente tinha uma tarefa super simples e, mesmo assim, a gente tem aí uma diferença e uma dificuldade para chegar no mesmo número, né? Então, a gente viu coisas diferentes a partir desse mesmo filme. Mas eu queria saber de vocês agora, quem viu o gorila?
Comentem Ou se aí no alguém chat não quem viu conseguiu o ver o gorila. gorila. Olha, que legal. A maioria de vocês viu o nosso gorila. Percebeu que o gorila estava passando. Alguém notou que uma pessoa de camiseta preta saiu do time? Não, não. Sim, não, 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 não. Sim, sim, não, não. Não notei. E alguém viu a cortina mudar de cor? Jamais. Cortina? Também Eu tô não. igual a Dani, eu também não vi a cortina. Qual cortina, né? A Ah, primeira que legal. pergunta, Então, qual vamos cortina? Priscila, você pode pôr outra vez, porque assim, quem não viu o gorila vai achar o gorila, quem não viu o jogador sair vai ver o jogador, e assim a gente, inclusive, vai perguntar que cor que era a cortina, né? Vamos lá, agora Agora vamos ver a passa de novo que cortina. agora eu quero ver a cortina. Exatamente. Here comes the gorilla, and there goes a player, and the curtain is changing from red to gold. Por que que a gente trouxe esse filme de 2010 para a gente conversar um pouquinho aqui hoje, né? Porque a gente, às vezes, mesmo estando atento, mesmo procurando, a gente, quando está focado na tarefa, às vezes a gente não vê o que é grande e gritante e que está na frente dos nossos olhos. Mas quem tem um olhar treinado ou quem tem alguma área dolorida, sente esses espaços de uma maneira muito mais forte, muito mais presente. Então, eu acho que assim a jornada de inclusão e diversidade ela é muito sobre abrir o olhar. Não olhar só o jogador de camiseta branca, mas talvez olhar o jogador de camiseta preta e perceber que, eventualmente, o gorila entra ou não entra no jogo, e que se a cortina mudou de cor, talvez o caminho é outro, e que se saiu um jogador, agora tem um outro equilíbrio. Então, é um pouco desse processo onde a gente, achando que já sabe, não enxerga o que está diante dos olhos. E se isso acontece aqui no curso, prestando atenção nesse meio de privilégio, né? Estamos todos com internet, assistindo o vídeo, em casas que têm teto. Se isso acontece aqui com a gente, imagina no dia a dia e na vida por aí. Lucas, estou vendo você com vontade de falar. Não, esse vídeo, eu adoro esse vídeo, Patrícia, ele é espetacular, porque além dessa questão de a gente ter um olhar mais treinado, eu acho que ele traz uma reflexão que nós precisamos fazer, que é reconhecer que nós somos falhos. A gente tem o costume de, às vezes, falar assim, mas a gente cria na nossa cabeça que o machista, o homofóbico, ou o racista é uma pessoa super maldosa, é um criminoso, né? Uma pessoa que faz só maldades para as outras pessoas. E não é isso, né? Na verdade, essa pessoa somos nós. Né? Eu sou machista, eu sou homofóbico, eu sou racista. Quando penso sobre as pessoas com deficiência, eu olho com capacitismo, porque eu fui treinado assim, eu fui ensinado a ser assim. Então, quando a Patrícia falou para vocês, olhem a bola, olhem quantas vezes a equipe de branco toca a bola, é como a gente é ensinado a olhar as coisas. Vamos dizer assim, um viés que a sociedade nos ensinou a ter. Então, a gente precisa assumir, né, de repente, dar um primeiro passo para trás nesse processo de jornada da diversidade e reconhecer que todos nós precisamos de mais conhecimento. Porque as pessoas não são, não fazem, né, não cometem discriminação por maldade, elas fazem por falta de conhecimento. Pelo menos a maioria delas não faz por maldade, elas fazem por falta de conhecimento. Então, eu acredito que vocês estão no caminho muito, muito promissor participando desse nosso bate-papo, né? Porque quando a gente troca experiências, quando a gente troca informações, a gente acaba aumentando o nosso conhecimento. Então, provavelmente hoje aqui nesse bate-papo, eu vou cometer algum deslize, eu vou falar alguma coisa errada, mas eu vou aprender muito também, né? Com todo mundo que está aqui. E E você eu acho que o primeiro sabe, passo é exatamente esse, né? De trazer para consciência. pois posso comentar, Prio? Se eu tenho. Claro. Ah, então tá bom. Não, e eu gostei muito dessa fala do Lucas, porque é algo que eu sempre penso também, né? Porque eu já conheci muitas pessoas que me falam, eu não sou transfóbico, né? Eu não sou, imagina, eu não tenho preconceito, né? Eu falo, gente, que, assim,
como chegar rápido nessa conclusão, né? Que eu posso ser bem, se eu fosse bem sincera comigo, olhar a minha história de vida, ela foi a superação de um alto preconceito em primeiro lugar, né? Em primeiro lugar, eu precisei deixar de ser transfóbica, para depois ir a uma sociedade e começar a enfrentá-la. Então, assim, eu fico um pouco impressionada quando eu ouço das pessoas, não, eu não tenho preconceito. Eu falo, nossa, eu tô aprendendo todo dia. Cada vez que eu tô num ambiente que acontece uma intersecção que está fora do meu universo, né? O próprio universo LGBT, cada uma das letrinhas sabe, um universo cada uma dessas. Como é que eu vou falar que eu conheço todas elas, conheço cada uma das extensões? Então, eu estou sempre nesse aprendizado. E essa questão, a gente às vezes tem um olhar para nós mesmos e fala, poxa, tudo bem eu aprender, né? Tudo bem eu estar numa posição de superação. Isso não é um motivo de vergonha, né? Nós estamos numa jornada e faz parte, né? Não tem como conhecer tudo sobre todos, né? E eu lembro que a primeira vez que eu vi esse vídeo foi há 10 anos atrás, eu não cheguei a ver nem o gorila, né? Dessa vez, pelo menos, o gorila eu vi. A cortina passou batida, mas pelo menos o gorila eu vi depois de 10 anos. E é normal, porque às vezes a gente tá focado ali, sabe, numa certa preconcepção de algo, né? Para olhar a bola. Quantas vezes na nossa vida a gente também não direciona o nosso olhar e deixa um monte de coisa à nossa volta passar, né? Ô, Dani, acho que legal um ponto que você trouxe aí, né? Que é justamente essa questão, quando a gente fala de inclusão e diversidade, a impressão que dá, né? Ou eu percebo que algumas pessoas têm em mente que a gente está falando especificamente para aquelas pessoas que são tidas como fora das minorias, né? Ou seja, mas não, existe uma visão preconceituosa, né? Entre quem participa das minorias também, né? Então, é uma discussão, é uma conversa, uma reflexão de toda a sociedade, né? Dentro do universo de pessoas com deficiência, assim como no universo LGBT, nós temos uma diversidade muito grande aqui dentro também, né? E muitas vezes existe preconceito entre as pessoas, né, que participam desse universo. Então, é uma reflexão assim para toda a sociedade sobre esse tema, né? Exato, e eu penso muito nisso, Carlos, porque toda vez que eu me coloco um limite, mas eu sou transgênero, em vez de eu sou transgênero, né? Eu posso estar pensando em alguma coisa que eu quero fazer, e eu sou trans, legal, vamos embora, vamos fazer, vamos em frente. Agora, toda vez que eu penso, eu quero fazer isso, mas eu sou trans, eu tô tendo um alto preconceito comigo mesma, né? Eu não posso, não pode partir de mim esse senso de, sabe, de não merecimento. Então, acho que é muito isso em linha com o que você está falando também. Só resgatando ali a situação que o Lucas trouxe ali no começo, né, do trabalho que ele participou lá, e também essa ponderação que você está colocando, assim como acontece comigo, né, como aconteceu comigo no passado, o fato é que a Dani e o Lucas, né, são excelentes profissionais, excelentes pessoas, muito competentes no que fazem, né, e o fato do Lucas ser negro e da Dani ser trans é apenas mais uma característica, né, que compõe quem a Dani é, quem o Lucas é, né, então agora, o problema é que as pessoas, assim como acontece comigo, caramba, mas você, né, conseguiu realizar determinada conquista ou fazer determinada coisa, porque, né, apesar da sua baixa visão, mas o que tem a ver? Assim, é só mais uma característica do Ottoni também, né? É que nem dizer, tipo, a Priscila é japonesa. Exatamente. É simplesmente uma característica. Com certeza. A Paty quer comentar? Eu quero. Sabe o que eu fiquei pensando quando eu estava ouvindo a fala de todo mundo? Que, assim, eu gosto muito de comparar o aprendizado, a vivência individual, inclusão e diversidade, com uma viagem. Então, assim, se eu quiser saber como é Paris, eu posso entrar no Google Maps lá e abrir Paris, e posso ver online, posso visitar a Torre Eiffel, eu posso fazer uma viagem para Paris aqui da minha casa, pelo meu computador, sem ter que pegar a passagem e ir até lá, nem mudar de fuso horário. Mas, mesmo assim, as pessoas continuam indo para Paris. E aí, o que eu concluo é que, assim, na verdade, não é sobre o que é Paris, é sobre quem sou eu em Paris. Então, eu acho que muito da jornada é assim, como é que eu me sinto quando eu vou interagir com o Ottoni e, eventualmente, ele não vê da mesma forma que eu vejo, ou a gente tem que pensar aqui como é que a gente acomoda. Ou como eu ouvi muitas vezes, Dani, assim, eu achava que eu era uma pessoa legal, mas a Dani entrou no banheiro e me incomodou.
então eu não devo ser uma pessoa legal. Então, assim, quem sou eu no toalete quando entra a Dani? Quem sou eu quando chego numa reunião e a pessoa que vai me atender é negra e eu me pergunto se aquela pessoa é aquela mesma ou se ela vai chamar o chefe, né? Então, eu acho que parte desse processo é a gente desconstruir. E aí eu acho que é uma jornada linda, que super conecta com o meu propósito de vida, que é de reduzir sofrimento das pessoas por meio de ações exponenciais, né? Não de um em um. Eu sou psicóloga de formação, como eu falei, mas assim, tentando fazer alguma coisa que impacte mais gente, que mude a vida mais rápido. Então, acho muito bonito isso que o Lucas trouxe, da experiência, a mesma coisa da Dani falando do próprio processo interno, né? Então, acho que é um processo muito legal. O Otônio, quando entrou no comitê, acho que você também tem uma história ótima, né, Otônio? Acho que tem algumas que são engraçadas, pelo menos, né, pai? Mas, assim, eu acho que, não sei se é essa exatamente que você está se referindo, mas quando eu entrei, né, tive a felicidade aí de ser convidado para entrar participar do Comitê de Inclusão da Universidade, a primeira coisa que eu percebi ao longo dos primeiros meses ali, né, o quanto eu sou preconceituoso, né, e quanto a gente vai aprendendo ao longo da jornada, né, então, justamente em todos esses exemplos aí que vocês todos colocaram, né. Mas um ponto, acho que importante que a Paty trouxe também, bom, vou falar sobre o exemplo especificamente, né, que foi com relação ao Dia da Mulher, né? É isso que você está se referindo, Paty, ou não? Pode ser, esse é ótimo. Então, assim, ano passado, né, o Dia da Mulher, eu normalmente já fazia isso em outros anos também, mandei lá um post lá, né, falando, né, parabéns a todas as mulheres, blá, 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 né, e tudo mais, na maior das boas intenções, né. Minutos depois, toca o meu celular, era a Paty. Aí ela, ô Tony, deixa... é engraçado. Deixa eu te falar uma coisa, você percebeu que, assim, o Dia Internacional da Mulher, e aí ela contextualizou, né? Falou, olha, é um dia que a gente, na verdade, não é uma celebração, né? Mas é um reconhecimento à luta e aos direitos. Então, na verdade, não seria adequado a dar parabéns, né? Primeiro, e segundo que não são só as mulheres, né? Nós temos também outras mulheres, né? Como, por exemplo, a Dani e assim por diante, né? Então, eu falei, cara, eu nunca tinha parado para pensar com essa perspectiva, né? E depois assisti um filme que ela me sugeriu também, que foi bem bacana. Então, assim, a gente não se acha preconceituoso até a gente começar a parar para perceber os nossos comportamentos em determinadas situações, né? E aí, só para fechar aqui, senão não vou deixar ninguém mais falar, mas eu acho que a Paty colocou assim, poxa, como a gente pode tomar ações, né, que realmente causem impacto e mudem e tenham a capacidade de proporcionar mudança na sociedade, né? Acho que a primeira ação é o comportamento, né? É o exemplo, né? Então, nós temos que realmente nos colocar, nos posicionar nesses tipos de situação, no sentido de maneira assertiva e com empatia, levar também esclarecimento para quem ainda não teve a oportunidade de interagir com esses temas, né? Acho que é mais ou menos por aí. Não sei se era esse o exemplo, Tá certo. Ô, Tony, aproveitando que você já está no spot, você acha que a sua carreira foi impactada por preconceito e discriminação? Olha, de uma certa forma, sim, Paty, né? Porque ela foi impactada positiva e negativamente, né? Vamos dizer assim, né? Teve uma situação que eu acho que a Paty, em particular, já me ouviu contar algumas vezes, eu vou compartilhar com todo mundo aqui, né? Há 20 e poucos anos atrás, eu estava participando de um processo seletivo numa empresa, né? E naquela época, né? Eu tenho formação na área de tecnologia e naquela época eu estava participando de uma oportunidade para técnico em informática numa empresa do interior de São Paulo, uma empresa grande, né? E aí, no meio do processo de avaliação do profissional, tinha lá um laboratório, né, com alguns computadores abertos, e aí, no meio do processo, o responsável, né, conduzia o profissional até o laboratório e pedia alguns esclarecimentos ali sobre o equipamento que estava aberto, qual era a arquitetura, aquela coisa toda, né? Quem é de TI sabe um pouco do que eu estou falando, né? E, naturalmente, quando eu fui para esse momento aí, eu tinha que chegar o rosto muito próximo do computador para conseguir enxergar, né, o processador, a memória, os circuitos que estavam ali, né? E aí, de repente, a pessoa que estava me avaliando disse, cara, você é praticamente cego, como é que você vai trabalhar desse jeito? Né? Então, assim,
naquele momento eu falei, poxa, né, a minha característica, o fato de eu ter baixa visão, está sobrepondo a competência que eu tenho ou não para executar a função, né, a função atribuída ao cargo que eventualmente eu poderia ocupar, né? Então, naquele momento, assim, eu me senti bastante inferiorizado em função da minha baixa visão. Assim como tem outras situações na parte da carreira que foram, que serviram como bons exemplos para mim, até nessa questão da aceitação da diversidade, que foi no meu primeiro emprego, né, quando o seu Roberto foi meu primeiro chefe, né, era dono do escritório de contabilidade onde eu trabalhei, a vaga era para office boy, né? E aí eu fiz a entrevista toda e no final ele falou, você tem alguma coisa mais para me contar? Eu falei assim, tenho, eu não enxergo, né? Eu enxergo 25%. Ele falou, mas você sabe que você vai trabalhar de office boy em São Paulo, né? Você precisa pegar ônibus, você precisa pegar metrô, né? Você tem vários lugares que você vai onde você vai ter que ler placas. Eu falei para ele, olha, eu consigo, eu dou um jeito, não preciso de uma oportunidade. E ele acreditou, né? E me contratou, né? Mesmo sabendo das dificuldades que eu teria andando pelas ruas. Mas, então, assim, essas histórias, elas servem como exemplo e, no final do dia, né, apesar de ainda ter preconceito, para enxergar a importância da gente enxergar o próximo como igual, né? Acho que é isso. Com certeza. Obrigada por compartilhar, Tony. Lucas e Dani, vocês querem compartilhar também a experiência de vocês nesse impacto? Priscila, sim, gostaria de compartilhar. E aí, respondendo a pergunta da Patrícia, né, sobre o impacto do preconceito na nossa carreira, né? No caso do racismo, né? O racismo ele é muito cruel, porque ele começa assim desde a sua infância, né? Então, assim, é até difícil você desassociar, né? Quando que o racismo ele impacta a sua carreira e quando que ele impacta a sua vida pessoal. Porque ele começa a colocar crenças limitadoras em você desde né, os primeiros anos, né, na escola, né, a sua profissão, você já tem uma série de limitações. Você pensa, uma criança negra, né, numa escola pública, se ela falar que eu quero ser médica, eu quero ser empresário, eu quero ser um executivo, uma executiva, isso é um tipo de piada, né? Porque a falta de representatividade, né, ela causa essa crença limitadora. E essa crença limitadora, ela vem de dois lados. Ela vem de fora para dentro, né, aquelas crenças limitadoras que as pessoas colocam em você por ser uma pessoa negra, e as crenças que nós mesmos criamos, pelo que a gente ouve na televisão, na rádio, pelo que a gente ouve do colega de classe, pelo que a gente ouve dos amigos, né? As chamadas microagressões, que elas começam a causar uma tensão nessa criança e vai acompanhá-la por toda a vida, né? Acho que a Neuza Santos fala muito disso, né? Que a gente se torna negro, porque quando a gente vai ascendendo na carreira, a gente descobre que você pode ter dinheiro, você pode adquirir poder, mas você vai continuar sendo negro o resto da sua vida. Então, quando eu vou com a minha esposa em um restaurante, dependendo do restaurante que fosse, um restaurante muito, muito chique, eu vejo que o pessoal tem um olhar diferente, né? E isso não vai mudar. Eu posso ser um milionário. Talvez se eu for uma pessoa famosa que a mídia que tem a mídia, talvez isso mude, mas isso faz parte da minha essência, né? Eu acho que o preconceito ele afeta bastante a carreira, a começar pela falta de representatividade e passando pela questão das crenças limitadoras que acompanham as pessoas, por exemplo, até em processos seletivos, né? Então, às vezes você vai para um processo seletivo, você está participando de um processo seletivo, e como pessoa negra é comum você ouvir, mas essa pessoa ela não atende ao perfil da vaga, né? Ou não é fit, né, para essa oportunidade da empresa, né? Ou não é o talento ideal que a gente está procurando. Talvez a primeira pergunta que a gente tem que fazer, né,
qual que é esse perfil, esse talento ideal que a gente quer, né? Quais são as pessoas que vão contribuir para o crescimento da minha empresa, né? Para o processo de inovação, por exemplo, da minha empresa. Será que eu vou conseguir inovar colocando numa sala 10 pessoas, né? Brancas, cisgêneras, de média idade, que têm o mesmo pensamento, né? Então, acho que esse redesenho do perfil ideal, eu gosto muito às vezes, fazer algumas provocações, né? Porque às vezes você fala, mas o que falta? Essa pessoa não tem graduação. Tudo bem, a gente foi atrás da graduação e hoje, conforme os últimos dados aí do IBGE, a gente já tem maioria de pessoas negras aí nas universidades, né? Mas as pessoas negras não falam inglês. Tudo bem, a gente tem 5% de pessoas no Brasil que falam inglês. Dessas 5, né, se a gente fazer uma análise mais crítica, a gente exigia que o nível técnico de inglês, que uma negociação comercial, né, ou técnica exige, a gente vai reduzir esse percentual de 5% para 2%. Eu não acredito que a gente tenha só 2% das pessoas no Brasil trabalhando e se destacando, né? Mas a gente vai buscar o inglês. A gente vai buscar, eu tenho certeza que a gente vai buscar o inglês. E quando a gente tiver o inglês, qual que vai ser a desculpa, né? Então, a gente precisa fazer essa reflexão, que não ocorre por maldade. Eu acho que a Patrícia comentou muito bem com o vídeo do gorila, né? Que é aquele viés inconsciente, que para combater o viés inconsciente, a gente vai ter que agir conscientemente. A gente vai ter que, nos nossos processos, né? Nas nossas ações do dia a dia, né? Os processos seletivos, as ações diárias, a gente vai ter que forçar, né? A nossa consciência para a gente agir contra tudo aquilo que nos foi ensinado. Então, imagina, eu sou uma pessoa que eu tenho 33 anos, eu comecei a estudar sobre consciência racial e sobre, né, o machismo, o impacto do machismo, tem poucos anos, tem 4 anos. Então, como que eu vou quebrar tudo isso de uma vez, né? Isso é um processo de construção que demanda tempo, demanda estudo. Eu tenho uma sobrinha de 4 anos e eu falo que eu tenho trauma de dar qualquer brinquedo, boneca, aqueles brinquedos de cozinhar, assim, não me peça para dar isso, que eu não dou. Não é que eu quero ser radical, é que eu já sei que ela vai ganhar tanto isso de outras pessoas que eu quero dar um outro olhar para ela, criar uma outra possibilidade, para que ela possa escolher o caminho que ela quiser. Nossa, Lucas, sensacional o que você falou. Isso que você falou de representatividade, eu fiquei aqui pensando, né, como isso vem desde que a gente é criança, porque eu, quando era criança, eu queria ser loira, tanto que eu tive a minha fase loiraça. Por quê? Porque a Barbie era loira, porque a Angélica ela era loira, a Xuxa era loira, e eu tinha uma coisa assim que eu achava que para eu trabalhar, eu tinha que usar terno e gravata. Por quê? Né? Eu tenho 31, então na época que eu era criança, os executivos, a alta liderança, eram todos homens, e os homens usavam o quê? Terno e gravata. Então eu achava que eu também teria que usar. Eu falo, nossa, eu quero a minha camisa aqui com as minhas iniciais, escrita igual a do meu pai, sabe? Camisa feita sob medida, com a minha gravatinha, porque era a minha imagem de liderança. É isso mesmo, Priscila. Exatamente. Dani, você quer complementar? Não, eu tô aqui pensando, né? Ouvir tantas histórias maravilhosas é tocante. E quando eu trago para minha realidade, sabe, eu preciso fazer um recorte, porque abordar essa questão do preconceito, ela é de uma complexidade, uma profundidade, né? Que é até difícil pensar por onde eu começo, né? Mas assim como o Lucas, eu vou começar da infância, né? E eu acho que é interessante pensar na minha história como a superação de um erro, né? E o quanto isso foi limitante para mim, porque eu cresci ouvindo que eu não era inteligente, porque eu tinha dificuldade de aprendizado daquilo que era esperado para mim, né? Que eu fazia as coisas erradas, que o meu gesticular era errado, que o meu caminhar era errado, que a minha voz era errada, né? Que o meu existir é um erro, né? Então, assim, isso já começa ali a te minar de uma forma que, óbvio, me adoeceu, né? Eu tive uma adolescência muito adoecida, né? De toda essa pressão que eu recebi, e a resposta natural que eu trouxe
para tudo isso foi uma própria masculinização do meu eu, que eu só vim superar anos depois na minha vida, quando eu adoeci de vez, digamos assim, eu desenvolvi um transtorno de pânico muito severo, e a partir daí eu comecei a focar no que era importante, né? Então, quando eu penso no preconceito contra a pessoa trans, ele é tão grande, porque a gente ainda não está falando de uma existência de direitos mínimos, a gente está falando do direito de existir, né? Então, isso é muito complicado, porque as pessoas, de uma forma geral, né, têm um senso de pertencimento e de propriedade, digamos, do mundo, que eu até me pergunto, eu falo, nossa, será que só eu estou de passagem nesse mundo, né, aprendendo e me desenvolvendo? Porque é um senso de pertencimento, você não pertence ao meu espaço, eu estou incomodado porque você está no meu espaço e por aí vai. Esse espaço é de quem, né? Exatamente. Então, a hora que você começa a pensar isso, como é que eu vou falar que esse preconceito não me aborda, né? Como é que eu vou falar que ele não me limita, que ele não me tira do centro? Daí eu tenho duas respostas possíveis a esse preconceito, porque ele é de tal forma estrutural e de tamanha, com o perdão da colocação um pouco mais explícita, ignorância, que eu simplesmente deixar de olhar para ele não vai ser produtivo. Ao mesmo tempo eu focar nele, eu me torno a própria preconceituosa porque eu passo a acreditar nele. Então é uma relação muito complexa. Ele está presente, né? Ele vai te minorizar o tempo inteiro, ele vai te infantilizar, ele vai te ridicularizar, e você tem isso desde que você é criança, né? Então imagina como você se desenvolve. Uma das saídas possíveis é que eu me tornasse uma constante nômade, né? Então, podia cada hora morar numa cidade, cada hora trabalhar num contexto, cada hora estar num país e assim por diante, né? De forma a ir tendo diferentes experimentações e não dá tempo desse preconceito se formar, né? É uma possibilidade, mas ao mesmo tempo você cria laços, você cria amizades, tudo mais, então isso não é exatamente possível, né? Então, a melhor resposta que eu encontrei na minha vida foi compreender que o outro que é o preconceito, não eu sou esse preconceito. O que eu estou querendo dizer é que essa estrutura diz mais respeito sobre a pessoa do que sobre mim, né? Se eu vou num restaurante chique, Lucas, e eu vou como mulher trans, eu tenho várias tatuagens, o meu cabelo é rosa, eu sou casada com uma mulher cisgênero, que ela tem uma, digamos, um perfil de apresentação, por vezes um pouco mais masculino, um pouco mais despojado, né? Então, assim, eu recebo uma carga de julgamento enorme só de eu aparecer num lugar, né? Já se volta aqueles olhos. Agora, o que eu preciso compreender é que as pessoas estão refletindo sobre elas e não sobre mim, né? Porque se eu entro nessa vibe de achar que eu sou a questão, me limita. Agora, quando eu compreendo, a pessoa está refletindo sobre ela, sobre as decisões que ela tomou, né? E é o que eu falo, o olhar, ele tem mais de um viés. Você tem o olhar do preconceito? Você tem. Agora, vamos pensar que você tem o olhar da admiração também. Ele é indiscreto, ele é indelicado, é verdade, mas ele não deixa de ser um olhar da admiração. E você tem, acima de tudo, o olhar da liberdade, que ele é um olhar que, para mim, ele é enganoso. E ele é enganoso no sentido que a pessoa olha para mim e imagina que eu sou livre, né? Mas eu não sou livre, eu sou uma pessoa como todas as outras. Se o olhar inicial fosse, estou vendo uma mulher transgênero, uma pessoa transfeminina, não precisava falar da liberdade. Mas a pessoa imagina que eu sou livre, ela começa a desejar uma liberdade também, né? Então, tem tantos olhares ali acontecendo, e não significa que a pessoa quer ser como eu, não estou falando isso, mas estou falando dentro do aspecto de superação de algum aspecto da vida dela, né? Então, tem tanta nuance acontecendo aí, que o que me deu uma liberdade social e que não me levasse a ser uma eterna nômade e perder os laços de amizade que são tão importantes na nossa vida, que são a nossa referência, a nossa raiz, a nossa terra, assim por diante, foi perceber que o que acontece quando isso acontece, né, é do outro, não é meu. Né? A partir daí, como o outro vai lidar com isso, aí cada um sabe aonde o calo aperta. Né? O que eu tenho para minha vida, eu sou uma pessoa extremamente honesta, né? Eu sou uma pessoa que me esforcei muito para chegar onde eu cheguei, e eu tive que superar uma dor, né? E eu sempre falo, eu não hierarquizo dor, porque dor, cada um tem a sua e cada um sabe o tamanho e o volume dessa dor. Eu não vou criar uma hierarquia aqui. Agora, a dor de não poder existir, de não ter o direito de ser quem você é
ela é de tal forma desestruturante que superá-la foi o meu maior aprendizado de vida. Tá? Então, eu sou entitled, né? Eu tenho o direito de pertencer aonde eu pertenço. Né? E se alguma pessoa eventualmente está incomodada, precisa fazer uma reflexão, porque um ser humano, né, não deveria causar um incômodo no outro. Então, a pessoa que vai fazer a sua reflexão, porque eu estou bem segura de quem eu sou. Uhum. Maravilhoso seu depoimento, Dani. Obrigada. Ô, Tony, você queria falar? Então, eu estava ouvindo aqui a Dani e o Lucas, né, e são histórias sensacionais, né, e pensando um pouquinho também nas minhas experiências, né, e trazendo lá a pergunta, né, como isso impactou a sua carreira, né? A gente traz aqui só experiências falando de como nós tivemos que superar o preconceito, né, o preconceito, na linha do que a Dani colocou, né, para ter o direito de ser, para ter o direito de ter oportunidade, né, de se desenvolver, de se aperfeiçoar, né, mas de fato, assim, a gente sai um pouco do foco, aquilo que realmente, vamos dizer assim, engrandece uma carreira e dá mérito ao profissional, que é a superação em função das suas competências, das suas conquistas, das suas realizações, né, na área técnica em que ele atua, na área de gestão em que ele atua, né? Então, quando a gente fala de pessoas que participam desses grupos de diversidade, o foco seja, né, no não desenvolvimento ou no sucesso, está em função daquela característica que ele tem por ser LGBT, por ser negro, por ser deficiente, e assim por diante, né? E aí, assim, o viés inconsciente, ele é tão grande que a gente, né, conta essas histórias aqui e talvez as pessoas estejam pensando agora, né? Caramba, ele conseguiu, né? Ou ela conseguiu chegar onde está, apesar de tudo isso. Não, ok, né? Tivemos que superar todas essas questões mais sociais que envolvem os grupos de diversidades que nós estamos, mas no final do dia nós chegamos onde estamos por competência técnica, porque pessoas acreditaram no nosso potencial e nos deram a oportunidade, continuam acreditando e dando oportunidade, né? Então, existem esses dois lados, né, de uma moeda. Quando a gente olha para o aspecto profissional, a questão é, né, dar a oportunidade e reconhecer pelo mérito, né, pela competência e pelas realizações, né? Com certeza, Tony. E aí, já que a gente está falando bastante aqui, eu quero ouvir um pouco do pessoal que está assistindo a gente. Então, eu vou lançar mais uma pergunta para vocês, de novo lá no Slido. Então, Ivan, se puder projetar aí para a gente o código de novo. A pergunta agora é, na opinião de vocês, qual que é o papel dos aliados nessa nossa luta pela diversidade, né? Construindo um programa de inclusão e diversidade. Então, qual que vocês acham que é o papel dos aliados? Porque no final todos nós também somos aliados aqui a alguma causa, né? Então, novamente, o link ou o QR Code. Quem já pode projetar o navegador? Obrigada. Então, temos aqui muito respeito e apoio, exercer o papel de escuta e não querer todo o protagonismo para si, transformar, acolher. Paty, quer comentar? Estou achando ótimo. Na verdade, colocar o bode na sala, né? Porque quando a gente fala de aliado, né? Aliado é alguém que não tem o lugar de fala. Então, o aliado, por exemplo, para a causa da mulher, ou do machismo, seria o homem. O aliado para a causa LGBT seria a pessoa hétero. O aliado da pessoa com deficiência seria a pessoa sem deficiência. O aliado do negro poderia ser o branco, oriental, alguém que não é negro. E, às vezes, a gente, de fato, vê pessoas que, ao ocupar esse lugar, né, de se posicionar como aliado, acabam tentando ter mais atenção para si. Olha como eu sou legal, que eu sou aliado, do que dar o espaço e o lugar de fala e o protagonismo para o outro. Então, acho que é super delicado esse lugar. A gente tem muita certeza que a sociedade não muda com um grupo subrepresentado lutando sozinho, mas a gente também sabe que assim o lugar de aliado é um lugar delimitado.
de alguém que luta pelo direito do outro, que traz o direito aberto para o próximo, mas não que ocupa ou rouba a cena para falar de si em relação ao outro e não do outro. Certo, Lucas? É isso mesmo, Patrícia. Eu acho que essa questão da pessoa aliada, né, ela passa muito pela ideia de que não dá para a gente ser meio inclusivo, né? Imagina, como que eu posso ser a favor do combate ao racismo, mas eu ser a favor de atitudes que sejam homofóbicas ou que sejam machistas, né? Então, quer dizer, eu quero só aquilo que favorece a minha classe, né? Então, eu acredito muito que todos nós somos aliados de alguma causa, né? Todo mundo aqui tem o seu papel como aliado, né? Ou aliada, né? E nesse papel de aliado e aliada, eu acho que a palavra assim, principal, as palavras principais que elas deveriam vir é reconhecimento de privilégio. Porque para você atuar como aliado, numa causa, o primeiro passo que você precisa dar é você reconhecer o seu privilégio. E aí agora eu falo como aliado à causa das mulheres, né, público LGBTQI+, e as pessoas com deficiência. E aí eu preciso reconhecer que, por mais que eu tente não ter atitudes racistas, homofóbicas, né, capacitistas, né, eu, no mínimo, eu sou privilegiado, né, eu me beneficio de um sistema que foi estabelecido para favorecer os homens. Então, por mais que eu tente não ser uma pessoa machista, eu estou me beneficiando de todo esse sistema machista, né, que foi estabelecido. Então, eu preciso sim exercer o meu poder de escuta, eu preciso, às vezes, dar um passo para trás e ouvir, aprender com essas pessoas que estão trazendo um outro olhar, o olhar do gorila que eu não tenho, né? Que eu não vou conseguir ter nunca o sentimento de que é ser mulher, o que é ser trans, que é ser uma pessoa com deficiência, né? Se eu não sou esse indivíduo, né? E eu acho que um papel importante da pessoa aliada, que geralmente a gente está falando aqui de privilégios, e a gente precisa bater em posições de poder também, porque geralmente o privilégio ele vem acompanhado de poder, o poder vem acompanhado de tomada de decisão. Então, hoje, por exemplo, como uma pessoa que faz parte da liderança de uma multinacional, eu tenho alguns poderes, né, de tomada de decisão, que podem contribuir para que eu exerça o meu papel de aliado. Então, dando oportunidades iguais, patrocinando as mulheres, patrocinando as pessoas trans, patrocinando as pessoas com deficiência, usando a minha influência que eu tenho, né, para que essas pessoas elas possam estarem em posições de destaque. E eu acho que é isso que as pessoas aliadas elas precisam exercer, né? Então, dar esse passo para trás, exercer, como foi comentado, né, esse poder de escuta, mas mais do que isso é usar a sua influência e o seu privilégio para você também fazer a transformação. Porque não adianta a gente ter um discurso que seja de redesenho do nosso pensamento, se a gente não se posiciona, por exemplo, quando a gente presencia, né, uma atitude que seja machista, que seja racista, que seja homofóbica, que envolva capacitismo. E aí talvez esse seja o passo mais difícil de ser dado, porque às vezes a gente acha até mais simples você se posicionar às vezes numa rede social, você compartilhar um post, mas é muito difícil você se posicionar no dia a dia com as pessoas que você gosta, né? Então é algo que às vezes é dolorido e a Djamila Ribeiro ela fala, né? A pessoa que ela luta pelo combate aos privilégios ou por oportunidades iguais, ela acaba que é uma eterna chata. E é difícil para a gente ter essa posição de eterno chato, né? Porque você vai estar sempre questionando aquilo que está colocado, né? E tentando trazer uma outra visão. Então, realmente é muito difícil, é desafiador, mas acho que é uma posição fundamental, porque
as pessoas que têm esses privilégios são as pessoas que têm mais poder de influência. Ô, Lucas, a sua fala aí me lembrou de um exemplo que o Cortella deu um tempo atrás, aí, numa palestra que ele estava ministrando, que ele disse que ele, né, a palestra indo até tarde da noite, né, e ele já tinha combinado de sair com a esposa dele para comer uma pizza, tomar um chopp logo depois da palestra, e aí, né, o evento terminou, ele foi para uma pizzaria, chegou na pizzaria, tinha uma fila enorme, né, para ter mesa, né, mas ele queria aquela pizzaria, né, por conta lá de ser um lugar especial para eles lá, né? E aí o gerente da pizzaria percebeu, né, que era ele que estava na fila, né? E alguém comentou, e o gerente foi até ele, né, e falou: olha, nós já separamos aqui, né, uma mesa para o senhor, né, para que o senhor e a sua esposa se acomodem rapidamente e tal. E ele falou, né, em função da posição que ele tem, do reconhecimento que ele tem, né, e entre aspas, dos privilégios que ele poderia ter. Então, ele comentou que nesse momento ele tinha 3 reflexões a ser feitas, né? Ele queria se sentar mais rapidamente, porque ele estava cansado em função da palestra que ele deu, e isso poderia ser uma desculpa para ele aceitar o convite, né? Sim, poderia, né? Então, ele queria, né? Ele poderia fazer isso? Poderia, já que o gerente estava dando a oportunidade, né, para que ele fizesse. Mas ele deveria? Não, ele não deveria. E aí ele permaneceu na fila, justamente para poder mostrar que não importa, né, a sua classe social, a sua condição, os seus privilégios, enfim, né, o seu status. E aí vem uma frase que a Dani colocou ali, que foi muito feliz, né, que o que é justo é inegociável. Né, o que é justo é inegociável. Então, esse nosso papel de eterno chato, ele tem que fazer parte, é um exercício diário, né, e não é fácil, né? Eu, Tony, só complementando esse exemplo que você deu, né? Acho que o mais doloroso é que, às vezes, na fila, além da gente ter que esperar, a gente vai ter que dar um passo para trás, deixar alguém que está vindo atrás passar na nossa frente, né? Que eu acho que é o mais doloroso, né? Exatamente, exatamente. Até a Ana comentou. Desculpa, Pri. Não, pode falar. Não, estou adorando as colocações. E sabe que eu queria fazer uma conexão com aquela palavra que a gente percebeu que apareceu no começo, que é o tal do amor, né? Eu acho que, assim, quando a gente começa a olhar para o outro e entender que cada um tem uma história, cada um tem uma contribuição, cada um vem de um lugar, né? Você está vendo uma aparência, uma casca, uma foto, mas cada pessoa é um filme, né? Começou em algum lugar, às vezes começou 500 anos atrás, né? Se a gente falar do Lucas. Então, assim, a gente tem aí muitos caminhos para olhar para trás e para ampliar esse olhar e para chegar nessa posição de amor. Com certeza, Paty. O que eu ia comentar é que a Ana mandou aqui no chat, né? Que ela fala engraçado que quem tá defendendo os direitos são taxados de chato, mas ninguém pensa como é chato sofrer o preconceito absolutamente todos os dias. É verdade, mas olha, o meu aprendizado é que as pessoas que têm privilégio, é meio que assim, ó, a gente está aqui assistindo essa live e a gente acha que o Wi-Fi tem para todo mundo. A gente esquece que tem gente que não tem um teto, que não tem comida na geladeira, que não tem energia elétrica, que abre a torneira, não sai água. Então, assim, depende do grau de privilégio que a gente vive, aquilo parece o básico e o comum para todo mundo. Então, eu costumo falar que esse lugar do privilégio ele é cego e que alguém tem que ajudar a abrir o olho, porque senão a pessoa fica achando, né, assim, que nem não tem pão, come brioche, né, come um bolinho, assim, não tem esse entendimento. Paty, e aí acho que a gente está colocando, né, nesse aspecto, né, do quanto tudo isso, né, a falta da inclusão, a falta da diversidade, ela impacta, né, os nossos dia a dia, a nossa carreira, né, a nossa convivência, né, enquanto sociedade. Mas, por outro lado, né, acho que também cabe uma reflexão do o quanto um ambiente diverso, inclusive, quando as pessoas realmente abraçam esse olhar, né, esse acolhimento, essa empatia, o quanto isso é positivo para a sociedade como um todo, né? Tem um estudo da Harvard Business Review, né, eu até compartilhei com os colegas um tempo atrás, que avalia o quanto a diversidade ela proporciona um ambiente mais criativo, um ambiente de melhor, mais positivo para o trabalho, né? Enfim, então, existe todo esse lado negativo que a gente está falando sobre a falta da diversidade, mas acho que também a gente deveria começar a experimentar, né, enquanto sociedade,
o quanto a gente poderia ser melhor, né, e melhor enquanto seres humanos se nós realmente mudássemos o nosso olhar, né? Então, fica a dica aí, né, para quem tiver interesse, dar uma olhada nessa pesquisa da Harvard Business Review, que é muito legal, muito legal. Você sabe que quando eu penso nesse tópico de aliados, né, que vocês estão comentando, eu lembro de uma história que eu passei, que era uma pessoa que eu tinha um convívio profissional, né, e que, de certa forma, me fazia questão de alguma frequência, né, alertar a opinião dessa pessoa quanto a esse assunto de diversidade, ele não, ele é muito falatório, mas não serve, e sempre uma visão bastante negativa, muitas vezes trazia atrelada a essa visão posturas bastante machistas, assim, né? Assim, e essa pessoa ia falando, eu falei, gente, por que vem falar comigo toda hora esse negócio? Né? O que eu tenho a ver com essa opinião, né? Eu falava, não, bacana, legal. Aí teve um dia que essa pessoa me chamou para almoçar. Eu, sério, né? Vamos almoçar, né? Obviamente, falando do mundo pré-pandêmico. Ele falou, eu queria conversar com você, né? E foi engraçado que eu fui nesse almoço, a pessoa começou de novo a falar que a diversidade, isso, aquilo. Aí eu falei, olha, fulano, eu respeito seu ponto de vista e posso falar uma coisa? Na sua posição de homem, branco, heterossexual, cisgênero, eu compreendo que você vai achar isso, né? Porque você está dentro de um ponto de vista que ele é muito privilegiado. E eu não estou pedindo para você sentir culpa, eu não estou pedindo para você, como fala, nem mesmo considerar o que eu estou te falando, eu só estou te falando que eu entendo o seu ponto de vista, né? E se talvez para você, posso ser bem sincera com você, talvez para você não vá servir mesmo, né? Então, talvez por isso você vai ter essa função, essa visão. Mas posso te falar uma coisa? Para mim serve, e serve muito. E eu conheci pessoas maravilhosas, eu fiz networkings que eu não imaginava, eu estive em ambientes e eventos que eu jamais imaginei que eu seria convidada, porque tem muita gente que leva a sério esse conceito de diversidade. Que tem organização que está fazendo confete, está fazendo marketing, eu concordo com você, mas não é a nossa organização, não é a minha organização, tá? Porque ela realmente tem um programa sério nesse sentido. Então, para mim, é importante. Se para você não é, bacana, mas para mim é importante e posso falar uma coisa para muita gente que não tem o privilégio de chegar e falar isso aí não serve para nada. É muito importante, né? E a pessoa falou, sabe, eu senti assim, né? Acho que como a gente já estava nesse diálogo há muito tempo, eu nunca tinha falado nada para ele, ele me chamou para esse almoço para falar disso, sei lá por quê. Talvez por eu nunca ter falado para ele, você tá errado, etc. Ele falou, nossa, você me deu bons pontos para refletir, né? E aí chegou numa das reuniões do grupo LGBT, ele estava lá. E ele falou para mim, eu vim para suportar você. Eu falei, uau! Sabe? Às vezes eu nem acredito no que eu estou ouvindo. Ele falou, não, você me fez pensar, você tem razão. E eu vim para suportar você. Eu falei, nossa, obrigada, que bom, né? Então, assim, às vezes a gente vai criando uma certa inimizade com essas microagressões, que não deixa de ser microagressões, né? Mas ao mesmo tempo, quando você faz parte de uma minoria da minoria da minoria da minoria, eu tenho que ser um pouco mais paciente, eu tenho que ser um pouco mais resiliente, porque em última instância isso me faz bem, porque hoje em dia eu tenho um grande amigo, é uma pessoa que se eu pegar meu celular e ligar agora, eu tenho certeza que ele vai atender, falar, puta Dani, como é que você tá? Que legal, etc, sabe? Foi uma história que tinha tudo para falar, eu não quero ver essa pessoa na minha frente, né? E eu podia falar, ele é isso, ele é machista, ele é preconceituoso, blá, 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 etc. É um grande amigo e um grande aliado, né? Então, eu falo, muitas vezes eu já vi verdadeiras transformações ao meu lado, mas assim, transformações de 180 graus que eu nunca imaginava, sabe? Que aquela pessoa um dia seria uma pessoa tão aliada, tão consciente, que tomasse ciência do mal que ela está fazendo. Alguém comentou aí na live, né? Que a gente às vezes imagina o machista, o transfóbico, o racista como uma pessoa grosseira, né? Mal educada. Às vezes é o cara mais legal que está do seu lado, né? Aquele cara super bacana, você fala, meu, que cara bacana que você é. E você vai ver as atitudes são completamente incoerentes e completamente ofensivas, né? Então, sabe, e eu já vi verdadeiras transformações ao meu lado. Então, assim, eu sou uma pessoa que eu não abro esperança, eu não abro mão de ter esperança no ser humano, né? Então, essa sempre a minha posição.
Ô, Dani, acho que só para tentar materializar sobre essa questão das microagressões, né, coisas que são os viés inconscientes que a gente faz todo dia, e esclarecendo um pouco, né, o Lucas falou ali algumas vezes sobre o capacitismo e tudo mais. Para quem não conhece o termo, né, o capacitismo é o preconceito contra as pessoas com deficiência em função da condição de deficiência que essas pessoas têm, né? E aí no dia a dia a gente ouve as pessoas falarem assim, poxa, está faltando o braço, né, para eu executar determinada tarefa. Bom, então quer dizer que quem não tem braço seria incapaz de executar a tarefa que você está se referindo, né? Ou então, em terra de cego, quem tem um olho é rei, né? Quem já não falou isso? Então quer dizer que quem é cego não poderia ocupar uma posição de comando? Então, são frases capacitistas que, em si, trazem algum tipo de preconceito contra algum tipo de deficiência e que a gente fala comumente porque, como a Paty colocou ali atrás, isso veio sendo forjado na sociedade ao longo de séculos, né? E que a gente acaba falando, né, no dia a dia e muitas vezes próximo de alguém que tem algum tipo de deficiência como essa, né? E eu tenho certeza que 99,99% das pessoas que falam essas frases provavelmente não têm preconceito contra uma pessoa com deficiência. Simplesmente fala porque é usual falar, né? E não percebe. Então, eu acho que tem a ver com isso que você está colocando, né? Que muitas vezes as pessoas têm comportamentos com a gente tentando demonstrar algum tipo de acolhimento, mas na verdade acaba carregando nesse processo um monte de preconceito ali implícito, né? Tony, essa conversa iria para o resto do dia, né? A gente pode falar da lista negra, a gente pode falar aí de mimimi, tem tanta coisa para a gente falar. Aliás, uma coisa que eu acho maravilhosa é a qualidade dessa conversa. E eu estou louca para a gente continuar esse papo lá no Nós. Eu espero que todo mundo venha com a gente. Aí o grupo vai ficar mais pertinho, as trocas, né? Não é nós e vocês, aí é todo mundo junto e misturado. Então, assim, eu queria muito ver vocês lá com a gente no treinamento do Nós. Começa dia 20 de abril. Vão ser vários encontros, a temática está muito legal. Além desses instrutores, tem outros, né, Pri? Enfim, eu acho que essa conversa com esse time aqui só pode frutificar. Eu aprendo todo dia, então queria muito que a gente estivesse aí junto, queria convidar vocês para considerarem aí nas suas agendas. E aí, até assim, conectando, né, Patrícia, esse assunto com uma pergunta que a Ana fez, né, sobre o papel das empresas, né, se as empresas têm mesmo o papel de ensinar. Naturalmente, cada um é responsável pelo seu estudo, né? Mas quando a gente fala de ambiente corporativo, é super importante que as empresas que queiram ingressar em um processo de inclusão e diversidade que seja efetivo, né? Que isso seja feito de maneira estruturada, né? Porque se você deixa isso solto, você não consegue engajar todas as pessoas da firma, né? Então, você precisa traçar, né, um plano estratégico, né? Fazer um diagnóstico de onde a empresa ela se encontra, definir quais são as metas, né? E as atividades que vão ser executadas, né? E monitorar essa execução ao longo do tempo, né? E aí, embora as empresas não sejam responsáveis por educar as pessoas diretamente, a gente precisa considerar, né, que as empresas são fontes de transformação. Então, as empresas elas têm responsabilidades com suas comunidades, né? Então, inclusive aqui na KPMG, né, a gente tem dentro dos nossos valores, né, o Together e o For Better, porque a gente entende que a gente tem um compromisso de devolver, né, algo para as comunidades onde a gente está inserido. Então, eu entendo que quando a gente fala de ter um programa, né, de falar de uma maneira estruturada sobre inclusão e diversidade, né, participar de um programa como nós, isso está diretamente ligado com acelerar esse processo de inclusão e diversidade, que se ele não for feito de maneira acelerada, ele pode tomar mais tempo, né, do que o anseio aí das nossas comunidades. É isso aí, Lucas. Eu acho que essa conversa precisa acontecer, a gente precisa ir estender e trazer mais conteúdo, mais firmeza,
e aprender com vocês também. Então, eu espero todo mundo. São 20 horas virtuais, começa dia 20 de abril, e vocês têm 20% de desconto. Essa é uma surpresinha da Priscila, que nem eu sabia que ia acontecer. Eles acabaram de tirar essa carta da manga aqui. Não tem tantas vagas, então, minha sugestão é apressa a garantir seu lugar, que essa turma vai fechar. Desconto para ex-aluno também tem, mas aí, Ana, pode usar esse código também, tá? Esse promo 20 nós, que já vai ter os 20%. E aí também, se quiser entrar em contato com o nosso WhatsApp, tem a equipe de atendimento lá para falar com vocês. Eu acho que é muito importante falar que nesse curso a gente fala muito sobre como estruturar um programa de diversidade, né? Porque é muito que vocês estão falando da importância de você ter isso. Porque não basta só fazer, vou fazer uma palestra de 2 horas para a empresa inteira, vai ser lindo, todo mundo vai se emocionar, e depois? Como que fica esse assunto, né? Ele acaba sendo esquecido. Então, aproveitem que esse cupom vale até sexta-feira, até o final da semana, é só para quem está aqui. Então, quem se interessar, entre em contato com a gente, por favor. E a gente já está nos minutinhos finais do nosso bate-papo. Infelizmente, passou muito rápido. A gente podia ficar 5 horas falando aqui desse assunto que eu amo. Então, acho que a gente já pode ir para as mensagens finais, para a gente já se despedindo do pessoal. Obrigada, Aline. Posso começar? Tá bom. Eu vou falar, né, rapidinho, que tem só 10 minutos que preciso dividir aqui com meus colegas, sobre a experiência recente que eu passei, né? Como eu comentei, eu acabei de chegar de Nova York, eu fui há alguns anos para lá, dentro de um direcionamento que eu queria da minha carreira, né? E eu imaginei que eu estava indo conduzir uma grande luta, né? No sentido de falar, bom, eu sou trans, né? O mais eu sou trans estava na minha cabeça, né? Eu estou indo para um dos, digamos, uma das cidades mais corporativas desenvolvidas do mundo, né? Numa posição extremamente sênior e relevante, né? Então acho que eu vou ter ali digamos, um enfrentamento, não um enfrentamento no sentido de obstáculo, mas de encontrar o meu lugar, né? E aí eu fiz as entrevistas, passei, fui aprovada, nem entramos nesse assunto. Fiz a integração, primeiro dia lá na empresa, não passamos por esse assunto, né? Fui apresentado ao meu time, comecei a trabalhar, ninguém falou nada, né? Eu falei, nossa, né? Ninguém vai falar, mas você é trans, como é que não é, etc, né? Aí eu fui trabalhando um tempinho lá, sabe? Fui fazendo minhas atividades. E aí eu comecei a perceber que eu falei, cara, eu não vim para enfrentar, não, eu vim para aprender, porque, assim, Nova York, né? Você pergunta para mim, qual é a maior lição que você teve em Nova York? É uma escola de diversidade e inclusão como nada que eu vi na minha vida e completamente fora daquilo que eu imaginava que é a cidade. Mas dentro desse meu micro-universo profissional, depois de alguns meses, né, que ninguém tocava no assunto, né, eu estava ali com o meu time num almoço de time, né, eu falei, gente, eu queria, né, a oportunidade de falar com vocês. Eu sou transgênero, eu sou uma pessoa abertamente transgênera e, sabe, se alguém quiser falar a esse respeito e tudo mais, tá tranquilo, sabe? Podemos conversar, não precisa não falar. E aí teve uma pessoa que estava na mesa, olhou para mim, falou: para mim você é a Daniele do nosso time. Assim, bacana você ser uma pessoa abertamente trans, muito legal, mas enfim. A Daniele, todo mundo a Daniele, ok, nunca mais falamos a respeito de novo, entendeu? Então, assim, sabe, foi um negócio, foi algo assim que eu falei, nossa, realmente, eu sou a Daniela, não preciso ficar, né? Falando, gente, olha só, eu sou trans, hein? E aí é aquele aspecto que você entra e fala o quanto eu preciso, em primeiro lugar, né, evoluir também, o quanto eu preciso aprender que eu sou uma pessoa que eu existo por mim mesma, eu não preciso, não podemos falar a esse respeito, estamos aqui conversando, trocando ideia, etc., mas essa não precisa ser a minha pauta, tá? Então, era isso que eu queria fechar com esse storytelling. Muito bom, Bem, Dani, obrigada. Da minha parte aqui, pessoal, eu queria fechar com uma frase aí do ex-presidente dos Estados Unidos, né, o Barack Obama, que ele fala que, né, a mudança ela não vai chegar se a gente esperar outra pessoa ou outro tempo. Então, somos nós mesmos que vamos fazer essa mudança que a gente deseja, né? E eu entendo que vocês estando aqui nesse momento, participando, né, dedicando o tempo de vocês, que hoje talvez seja um dos ativos mais valiosos, né? O tempo. Então, se engajando para discutir uma pauta tão importante, vocês estão dando um passo, né? Nessa transformação que a gente precisa. Então, agradeço muito a vocês que participaram.
A gente está à disposição aí, caso vocês queiram tirar dúvidas, né? Debater um pouco mais, querer falar sobre o nosso curso, a gente se coloca à disposição. Legal. Bom, gente, vou aproveitar aí a deixa do Lucas, né, com relação ao desejo aí, do sentimento que vocês saem aqui do nosso evento, né? Eu espero do fundo do coração que, de alguma maneira, vocês saiam daqui desconfortáveis e incomodados, né? Assim, e motivados a buscar informação, a estudar um pouco mais sobre todos esses temas que a gente comentou, mas que principalmente no exercício ali do dia a dia das relações humanas, né, que vocês comecem a observar, né, e interagir de maneira assertiva com as pessoas, levando o conhecimento que vocês vão adquirir daqui para frente, para tornar, né, a convivência na nossa sociedade mais igualitária, né, independente de quem está do outro lado, é um ser humano, é uma pessoa igual, né, em termos de existência, né, como a Dani colocou aí, reforçou várias vezes. Então é preciso a gente enxergar por trás dessa casca que a gente tem, né, que é o nosso, como diz lá no seriado, lá, Altered Carbon, que é a nossa capa, né, existe ali um ser humano e só por esse motivo ele deve ser amado, respeitado, né, e enxergado de uma maneira igual, assim, aos nossos olhos, né. E eu vou pegar a carona para falar que, assim, acho que a minha mensagem é sobre a responsabilidade das empresas. A gente tem uma responsabilidade no nível do indivíduo, sim. Existe uma responsabilidade dos governos, das leis, dos congressos, mas a gente tem uma responsabilidade como empresa de mostrar um caminho e de mostrar uma pluralidade para essa sociedade. E aí eu vou contar uma história que eu acho que é talvez uma que eu guardo com muito carinho, que foi o dia em que um cliente, presidente de empresa, que já fez não sei quantos IPOs, me ligou e falou: Patrícia, eu queria almoçar com você para te agradecer, você escolhe onde você quiser almoçar, eu te devo um agradecimento. E eu fiquei pensando o que foi que eu tinha feito, fazia mais de um ano que eu não falava com ele. E quando a gente chegou no restaurante, ele disse para mim que no momento mais difícil da vida dele, coisas que eu falei quando ele não estava nem prestando atenção fizeram a diferença. Porque o filho dele tinha contado para a família que era gay, e ele falou que naquela hora, no luto, né, de não é o filho que eu sonhei, não era do jeito que eu pensava, ele só conseguia lembrar, puxa, na KPMG ele pode trabalhar, a KPMG falou que está tudo bem, acho que não vai ser tão ruim assim, acho que deve ter uma saída e que assim esse conforto que ele teve nessa hora para ele tão difícil, ele devia à nossa fala de KPMG, ao nosso comitê, aos nossos treinamentos. Então eu queria finalizar dizendo que assim, muito além das pessoas que trabalham na nossa empresa, esse nosso posicionamento, eu acho que ele mostra um caminho para a sociedade. Se uma empresa que visa lucro está fazendo, e está acreditando, e está colocando, é porque isso é relevante, é porque deve ser verdade, é porque deve ser bom, senão não fazia. E eu acho que cada uma das empresas onde a gente trabalha tem essa oportunidade e esse dever de prestar este serviço para a gente ter uma sociedade melhor. E o que a gente quer no nós é conversar sobre os caminhos, de como fazer isso cada vez melhor. Então, vem com a gente. Obrigada. Obrigada, Paty. Mais alguém quer complementar? Não? Então, eu também vou aproveitar para me despedir. E você puder projetar aqui para a gente só o último slide, por favor? Eu queria muito, muito, muito agradecer a todo mundo que assistiu e aos convidados, porque eu aprendo demais com vocês. Essa conversa foi muito boa, foi sensacional. Eu acho que até faz a gente, ao mesmo tempo que ela é inspiracional, que a gente fica, nossa, que história legal, que legal que vocês compartilharam isso com a gente, mas dá aquela sensação de, nossa, eu sou muito privilegiada. E eu tenho que entender esse meu lugar de privilégio para poder ser aliada nas outras causas também. Então, muito obrigada a todo mundo, obrigada pelo tempo de vocês, obrigada pela participação. Aqui eu tô deixando o QR Code que vai para o Instagram da KBS, da KPMG Business School. Então, quem quiser seguir, a gente sempre está soltando conteúdos, microlearning por lá. E a gente avisa também dos próximos eventos, ok? Então, muito obrigada, gente, e até a próxima.